Olá, queridos, graça e paz a todos. Bom, vamos aqui fazer mais um conteúdo para o nosso grupo. Estou bem cansado, exausto e com bastante sono, mas vamos fazer um conteúdo aqui para o nosso grupo antes de iniciarmos o conteúdo, que terá como tema a idolatria angelical no judaísmo do segundo tempo. Eu gostaria de mandar aqui um abraço ao pastor Moisés, ao Thales Bruno, ao meu nobre amigo Rafael Sandré, a senhora Letícia, o nosso amigo Adams, Douglas, a Will, nosso amigo, nosso barbeiro, e a todos que fazem parte do grupo Estudos do Novo Testamento. Bom, gente, nós vamos elaborar aqui um assunto. Sempre nós não temos por objetivo ser exaustivo na elaboração dos assuntos, mas ser bastante sucinto. Antes de iniciar, eu gostaria de indicar essa obra, caso deseje-se um maior aprofundamento. Né? Anjos e Messias, Messianismo Judaicos e Origens da Cristologia, do professor Luigi Schiavo. Tá? Então, é lançado pela editora Paulinas. Bom, na tradição apocalíptica judaica, existia equívocos por parte de alguns judeus no quesito a área da angiologia. Né? Alguns judeus dessa vertente apocalíptica, eles possuíam o costume de fazer veneração a anjos. Né? E a partir das descobertas dos livros dos manuscritos do Mar Morto, sobretudo o Corão, é possível, né, a gente estudar melhor o papel e as funções dos anjos no judaísmo do segundo tempo. Tá? No judaísmo pós-exílico, é atestado anjos com poderes de mediação, anjos com poderes de libertação e anjos recebendo função intercessória. Tá? E anjos até com natureza divina. Tá? Anjos até com natureza divina. Então, dentro da tradição da literatura apocalíptica, da vertente apocalíptica, mítica apocalíptica, você vai ver anjos com essas prerrogativas de até natureza divina, com poder de libertação, com condições intercessórias. Né? E essas características angelicais que aparecem nas literaturas, isso possibilitou uma veneração equivocada por parte de alguns judeus no judaísmo do segundo templo. E que esse equívoco de veneração a anjos, de culto a anjos, de adoração a anjos, ela acabou que se refletindo no texto do Novo Testamento. Por que, JB? Porque o texto do Novo Testamento e a história do Novo Testamento, ela está dentro do contexto desse judaísmo apocalíptico judaico. Né? E ela tem essa raiz apocalíptica. Então, esse equívoco de veneração aos anjos, que há dentro dessa literatura, por parte de alguns judeus do segundo templo, foi combatido por Paulo, porque alguns cristãos estava caindo nesse equívoco. Tá? Quando a gente observa o livro do Apocalipse, que é uma das literaturas apocalípticas do Novo Testamento, é o único livro apocalíptico, embora você veja apocalipsismo em todo o texto do Novo Testamento, literatura apocalíptica só é o
o Apocalipse de João. Né? E no Apocalipse de João, você vê que o próprio João, ou sendo apóstolo, ou não sendo apóstolo, existe um debate em torno da autoria do Apocalipse de João. Nós não vamos discutir aqui. Quem me conhece sabe a minha opinião. Acredito ser possível, sim, o apóstolo João. A gente observa que o próprio João, ele cometeu esse equívoco de adorar anjos. E que, se não fosse o anjo para corrigi-lo, ele teria dado continuidade a esse equívoco. Por exemplo, quando você pega a Bíblia no livro apocalíptico de João, você poderia ler comigo aqui, tá? Poderia ler comigo em Apocalipse de João, capítulo 19. Capítulo 19 de João, versículo de número 20. Versículo de número 20. Capítulo 19, versículo de número 20, ou é o versículo de número 10? Eu não lembro aqui agora o versículo. É o versículo de número 10, me desculpe, é o versículo de número 2. Diz assim: Caí então a seus pés. Aos pés de quem? Aos pés desse anjo aqui. Caí então aos pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faças, sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. E é a Deus que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Ou seja, João, ele estava cometendo esse equívoco aqui e ele foi corrigido por esse anjo para que João não o adorasse. Essa não foi a única vez que João comete esse equívoco. Por exemplo, lá no Apocalipse de João, capítulo de número 22, João repete a mesma façanha. No capítulo de número 2, versículo de número 8, que diz assim: eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Ele, porém, me impediu, dizendo: não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. E a Deus que deves adorar. Tá? Quando nós observamos a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo ele vai corrigir essa veneração a anjos que estava acontecendo por parte de alguns cristãos. Ele usa a palavra tresqueia, que traz a ideia de adoração, de veneração e de culto. Ele vai combater o culto aos anjos. Em Colossenses 2,18. Vamos ver aqui Colossenses 2,18. Colossenses 2,18. Colossenses 2,18. Diz assim: ninguém vos prive do prêmio, com engodo de humildade e de culto dos anjos. Olha só, essa prática já estava rondando o ambiente cristão e que o próprio apóstolo João, na literatura apocalíptica que nós temos, cometeu esse equívoco e foi corrigido pelo próprio anjo, tá? Pelo próprio anjo. É interessante também o livro aos Hebreus, né? Se a gente observar que o livro aos Hebreus ele possui uma ênfase muito grande em Jesus acima dos anjos, né? Hebreus vai falar que Jesus ele é superior aos anjos. E isso é significativo no contexto judaico daquele período e num ambiente literário da Bíblia
cristã. Por que ele dá ênfase a Jesus acima dos anjos? Ora, porque havia esse perigo que estava rondando o ambiente. Um judeu chamado Yadim, ele diz claramente que a ideia do autor é justamente mostrar que não aos anjos é que deve receber culto, receber adoração, mas a Jesus, que é superior aos anjos, né? Então, os anjos, ele tinha essa importância dentro do judaísmo, e o escritor vai mostrar que Jesus é muito mais superior aos anjos. Então, a gente observa que essa prática é combatida pelo apóstolo Paulo, é combatida por outros escritores do Novo Testamento. E também nós podemos tirar uma lição para nós. Que lição é essa? Nós vivemos hoje em um ambiente, principalmente em ambientes de cunho pentecostal, aonde a ênfase a anjos é exorbitante. Você vê anjos sendo mencionado em oração antes da pregação, você vê as pessoas mencionando o anjo aqui, mencionando o anjo ali, o anjo está fazendo aqui, o anjo está fazendo ali, o anjo está mexendo aqui. Essa ênfase exacerbada a anjos tira o foco em Cristo, tira o foco no Evangelho e coloca o foco onde não se deve estar, que é nos anjos. Os anjos não devem ser o foco do culto. O culto deve ser focado no Evangelho de Cristo e na pessoa de Cristo. Tá? Então, essa mesma prática muitas das vezes ronda os ambientes pentecostais, claro. Não os ambientes pentecostais clássicos, o pentecostalismo mais bíblico, mas principalmente aqueles ambientes pentecostais que estão beirando ao neopentecostalismo, principalmente o ambiente de cunho neopentecostal. Tá? Então, tenhamos cuidado. Um equívoco que foi combatido pelos escritores, por Paulo, pelos escritores hebreus, a ênfase não é anjo, anjos não se deve receber adoração, a adoração deve ser recebida a Jesus, ele é superior aos anjos, anjos são apenas ministradores e servos daqueles que hão de herdar a salvação, que é a igreja do Senhor, composta aí por gentios judeus. Então, que Deus abençoe a todos, um abraço, até mais.